Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio. Na aula de hoje vamos escrever um programa em Java do algoritmo da travessia. Vamos fazer a nossa primeira versão deste programa usando as estruturas de decisão if e case. Sejam bem-vindos e bons estudos! Para iniciarmos o nosso estudo sobre o algoritmo da travessia, vamos perguntar para o nosso amigo Wilson qual é o seu problema. Bem, o Wilson disse que conseguiu escrever o algoritmo da travessia, desenhar um fluxograma do algoritmo da travessia e conseguiu entender o algoritmo. Conseguiu desenhar o fluxograma. Agora, ele quer escrever esse programa em Java. Então, vamos ajudar o nosso amigo Wilson. Vamos dividir o programa em duas partes. Lembrando sobre o algoritmo, ele faz uma entrada de dados, ele pergunta qual é o número da travessia. E ele faz uma estrutura de decisão, ele faz um if dizendo que o número da travessia é maior, perguntando se o número da travessia é maior do que 5. Se ele for maior do que 5, ele retorna que o número da travessia é inválido, porque nós já determinamos no fluxograma que o número máximo de travessias é 5. Então, se o número for inválido, ele vai para o final do programa. Essa é a primeira parte. Vamos escrever o programa em partes, fica mais fácil de estruturar e documentar o código. Vamos criar o projeto no Eclipse. No menu File, New, Java Project. Project Name, Travessia V1, versão 1 da travessia. Next. E Finish. Essas configurações vamos deixar padrão. Finish. Ele pergunta se queremos criar um módulo. Não vamos criar um módulo, não precisamos de um módulo neste projeto. Vou no menu Window, Show View, Package Explorer, para mostrar os projetos desta que estamos criando. Essa travessia V1, vamos clicar com o botão direito na travessia V1, New Class, Name, travessia V1, Public Static Void Main, marca e Finish. Na pastinha src, ele trouxe para a gente a classe Java Travessia V1. É neste programa, nesta janela, que vamos escrever o código. É muito importante colocarmos comentários no nosso programa. Então eu já adiantei algumas coisas. Nós vamos usar o JOptionPane. Então eu já coloquei uma linha de import JavaX swing JOptionPane. Coloque isso aí no seu programa. E também documentar as informações sobre o programa. Vamos dividir em etapas, em partes. Então aqui
nós vamos fazer a declaração das variáveis. Já adiantei aqui também. Nós temos as variáveis num trave, número da travessia, peso da pessoa 1, peso da pessoa 2, peso da pessoa 3 e peso total. Essas informações estão no fluxograma, são variáveis do tipo integer, número inteiro. E vamos colocar a nossa primeira entrada de dados. Vamos fazer um JOptionPane show input dialog para a variável número da travessia. Como o JOptionPane entra com uma informação padrão texto, string, nós precisamos converter para número inteiro. Então a gente usa o parseInt, integer.parseInt. NumTrave é igual a integer.parseInt, converte de string para número inteiro. E aqui nós temos a mensagem para o usuário, para informar o usuário qual informação nós estamos pedindo. A partir daí, nós vamos para a primeira estrutura de if. Então, if NumTrave maior do que 5. Essa é a nossa primeira estrutura. Lembrando que não estamos fazendo críticas de erros de digitação e de outros valores. Estamos fazendo a nossa primeira versão bem objetiva. Temos um else também para aqui não, né? Aqui temos um else que depois ele vai para a segunda estrutura de decisão. A segunda estrutura de decisão, chamando aqui de nível 2, ele vai dentro do else. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeira coisa é funcionar esse primeiro if. Já podemos testar a entrada de dados. Então vamos executar o programa. Ele vai pedir o número da travessia, entre com o número da travessia. Então eu só posso informar aqui até 5. Se eu informar 6, ele vai terminar o programa, ele vai para o final do programa. Claro que ainda falta o código. Agora vamos escrever o código dentro do primeiro if. Vamos ver o que o algoritmo pede. Então, se o número da travessia for maior do que 5, mostre uma mensagem, número da travessia inválido, e finalize o programa. Então, vamos para o Eclipse. Se o número da travessia for maior que 5, então faça o quê? Coloque uma mensagem na tela e finalize o programa. JOption pane.show message dialog. Número da travessia inválido. Essa é a informação. A partir daqui, ele vai sair do if e como não tem mais nenhum código aqui, ele vai finalizar o programa. Vamos testar? Execute o programa. Se eu colocar o número 1, ele vai para o else, porque o 1 é menor do que 5. Como o else está em branco, ele não vai fazer nada. Vamos testar.
Não fez nada, terminou o programa. É isso que a gente queria. Agora, vamos testar o número maior do que 5. O número 6, por exemplo. Número da travessia inválido. Ótimo, é isso que a gente quer. Então, ele atendeu a decisão do if, a condição do if, e trouxe a mensagem. E agora ele finaliza o programa. O nosso próximo passo é começarmos a segunda estrutura de decisão. Essa estrutura de decisão ela está dentro do else da primeira estrutura. Então aqui nós vamos colocar vários ifs, várias estruturas de decisão dentro do else. A primeira é verificar se o número da travessia é igual a 1 e retornar esta mensagem. Vamos começar então, dentro do else, a gente chama essa estrutura de decisão nível 2. Então, if num trave igual, né? É o símbolo para Java, o símbolo de igual para Java. Se ele for igual a 1, eu vou fazer o quê? Message dialog, show message dialog, travessia 1, ida. Pronto. Então, se ele não for maior do que 5, ele vai entrar no else e vai fazer um novo if. Será que funciona? Vamos testar? Executar o programa, entre com o número da travessia, travessia 1. Travessia 1, ida. Ok. Vamos continuar a estrutura else if, um segundo if, poderia ser um novo if, mas o else if é uma estrutura de uma segunda decisão dentro do primeiro if, junto com o primeiro if. Então, num trave igual a 2. E aí, a gente vai montando a estrutura. Vou copiar o código, né? Aproveitar o... Então, a travessia 2 é volta, correto? E assim, todas as... Tirar essa linha. Posso colocar quantos else ifs forem necessários. Travessia 3 é uma ida novamente. Opa, faltou fechar. Travessia 4 é volta. E travessia 5 é ida. Posso finalizar com um else, mas não é necessário. Seria uma outra estrutura, um outro algoritmo. Se a gente colocasse um else aqui, seria um outro algoritmo que resolveria o mesmo problema, outro modelo de fluxograma ou algoritmo para resolver o mesmo problema, que seria diferente de 5, que é o if que a gente colocou aqui em cima, mas não vamos confundir. Vamos testar? Entre com o número da travessia, travessia 1. Ida. Ok, funcionou. Agora,
Travessia 2 volta, ok. Vamos testar todas elas. É claro que ele finaliza o programa, porque a gente ainda 3 ida, ok. A gente tem que executar o programa novamente. É o que está desenhado no algoritmo. Quatro volta, perfeito. E agora a última, 5 ida. Ótimo, funcionando. Bem, todas as decisões que estão dentro do primeiro else, ou seja, nessa segunda parte, todas as estruturas de if, else, if já foram escritas e nós estamos aqui agora nesse ponto. Então, esse pessoal aqui vai para o número 1. É possível escrevermos o número 1, codificarmos o número 1, criando uma função, uma procedure, por exemplo. Mas nós não vamos complicar o nosso programa. Então, o número 1 simplesmente vai seguir o fluxo. Aí ele vai pedir agora uma nova entrada de dados e vai fazer o cálculo do peso. Então, nosso trabalho agora é fazer essa nova entrada de dados. Que nós vamos fazer então uma nova entrada de dados, um show input dialog. Então, onde nós vamos fazer isso? Ainda dentro do else. Depois de fazer as estruturas de decisão, depois que o sistema vai testar os ifs e os else ifs, ele vai fazer uma entrada de dados, porque agora ele tem o número da travessia, então ele vai fazer uma segunda entrada de dados, né? E o que ele vai, que informações ele precisa agora? Dos pesos das 3 pessoas. Então nós vamos pegar aqui o P1, ele vai entre com o peso da pessoa 1. Entre com o peso da pessoa 1. E também da pessoa 2 e da pessoa 3. Pessoa 2, pessoa 3. Então agora ele vai informar os 3 pesos, os pesos das 3 pessoas. Com isso, nós temos informações para calcular o peso total. Peso total é igual P1 mais P2 mais P3. Bem, já temos o peso calculado. Agora a nossa última estrutura de decisão. Verificar se o peso não ultrapassa o peso, o limite do barco, né, que é de 135 quilos. Então, se o peso total, nós ainda estamos dentro do else, hein? Dentro do primeiro else, tá bom? Então nós temos a primeira estrutura, aí nós temos a segunda estrutura dentro do else, e nós vamos agora para a terceira estrutura também dentro daquele primeiro else, tá? Esse alinhamento das estruturas de decisão é muito importante, né? O programa vai ser executado de acordo com a posição de cada comando. Então, se o peso total for maior do que 135, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma mensagem de que temos um excesso de peso.
tá? Caso contrário, ou seja, ele será menor de 135, então a gente coloca uma mensagem. Faltou fechar aqui. A gente coloca uma mensagem. Acho que eu fechei uma a mais aqui. Pronto. Essas chaves são begin e end, são muito importantes na estrutura. Caso peso total, caso não, né? Se peso total maior que 135, excesso de peso. Se não, ele é menor, 135. Se não, ele é menor. Na verdade, o limite é 135, então a verificação correta aqui seria 136, né? Porque 135 é o limite, tá bom? Então, aqui seria maior que 135. 135 são 136. Então, até 135 ele está no limite de peso. Então, ele vai entrar no else. Então, a mensagem agora é travessia autorizada. Pronto. Está feito o nosso programa. Eu não gosto de deixar linhas em brancos, mania de programador. Todas as chaves têm que estar fechadinhas, né? Abriu, fechou, abriu, fechou. E agora nós vamos testar. Bem, o teste agora para a resolução do algoritmo é esse aqui, né? A gente chama de teste de mesa, a hora que você insere dados de teste no programa para ver se ele realmente está fazendo o que a gente codificou. É muito importante esses testes, né? Esses testes são muito importantes porque sempre tem alguma coisinha que a gente precisa corrigir, né? Alguma lógica, alguma estrutura de decisão que não está satisfazendo alguma condição. Então é muito importante fazer o teste de mesa. Então a primeira travessia, 60 mais 65 igual a 125. Vamos testar. Travessia número 1, ida, ok. Entre com o peso da pessoa 1, 60, pessoa 2, 65 e pessoa 3, 0. Esse é esse é o peso da travessia autorizada. Ok, vamos executar novamente. Lembrando que existem vários algoritmos para se resolver esse problema. Esse é um deles, né? Existem várias soluções. Como eu disse anteriormente, cada programador ele vai chegar numa solução diferente, mas todas as soluções têm o mesmo objetivo, têm o mesmo resultado, correto? Então, isso é natural. Cada programador tem um estilo e um perfil de desenvolvimento. E a lógica serve para isso. Travessia número 2. Travessia 2. Travessia 2. Uma pessoa de 60 quilos. Então, 60, 0 e 0. Travessia autorizada. Travessia 3, uma pessoa de 80 quilos. 3, ida. Pessoa 80, 0, 0, travessia autorizada. Está funcionando o programa. É muito importante que a gente faça todos os testes. Travessia 4, volta.
pessoa de 65, pessoa de 80 fica na margem. Então, a travessia 4, volta, pessoa de 80 desce e a pessoa de 60 volta, então é 60, 0, 0, travessia autorizada. E a última travessia, pessoa de 60 e 65, igual à primeira. Eles vão na última travessia. Travessia número 5, ida 60, 65 e 0, travessia autorizada. Vamos fazer um último teste para ver se dá aqui o excesso de peso. Então vamos colocar as 3 pessoas, 60, qualquer uma das travessias, né? A primeira, ida, então vamos colocar 60, 65 e 80 e excesso de peso. Programa funcionando perfeitamente. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais um Hello World. Espero que você tenha aproveitado bem esse conteúdo. Se você gostou, clique no TNew. Aproveite para se inscrever no nosso site e assistir outros conteúdos na playlist Hello World. Muito obrigado e bons estudos!